No médio, vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso novo assunto, que é a independência ou descolonização da África e da Ásia. Temos aí imagens da África, grande continente, o mais antigo continente da Terra. Foi lá que o ser humano surgiu, já foi um lugar muito rico e próspero, porém foi empobrecido devido à colonização. Vamos ver então como se deu o processo de descolonização da África no século XX. Vamos lá? O nosso assunto para avaliação, o terceiro médio, ele começa na página 620, dá uma lida aí, tá bom? E ele vai até a 630. São 10 páginas que nós precisamos ler para nossa avaliação. Terão questões aí, como já foi na atividade, tem questão do Enem, tem questão da FUVEST, tem questões aí envolvendo toda a compreensão do processo de descolonização, porque é uma palavra interessante, ó, des quer dizer desfazer, né? Desfazer uma coisa que foi iniciada lá no século XVI, XVII, quando o pessoal ia capturar seres humanos e escravizá-los em nome do capitalismo, né? Em nome do potente capitalismo que estava surgindo. Então, assim, dizer que a África é um continente pobre hoje é negar, digamos assim, é negar uma colonização de certo modo. Agora, dizer que ela é um continente empobrecido, aí sim, afirmar que houve a participação efetiva de potências imperialistas, como já falamos muitas vezes, tá? Potências imperialistas colonizando essa região todinha, inclusive a Ásia, que a gente vai falar depois. Tá? Mas para nossa avaliação, você se concentra somente na África, tá bom? E vê essas páginas do nosso livro aí, capítulo 54, tá bom? Quase no finalzinho aí do nosso material. Compreendendo aí o termo aí descolonização, no sentido de descolonizar, o que é isso? Descolonizar é, digamos, deixar de ser colônia, né? De certo modo, descolonizar é deixar de ser colônia. E o que é colônia? O que você entende? O que nós entendemos por colônia? Colônia pode ser um território, né? Pode ser, digamos assim, uma área, uma região, um país, ou um continente todo, no caso da África, que ele é supostamente pertencente ou controlado por uma metrópole, né? Nós temos aqui exemplos de Angola, que foi colônia, e Portugal, que foi sua metrópole, né? Seu dono, entre aspas, vamos dizer assim. O Congo, que foi colônia da Bélgica. A Bélgica era a metrópole do Congo. E temos tantos outros casos, como por exemplo a Argélia da França, né? Argélia, colônia da França, enfim. África do Sul, colônia da Inglaterra. Olha, coloquei fraca, safas. Ok. França. África do Sul, sob domínio da Inglaterra. Deixou aí um legado aí bem de empobrecimento, dificuldade social dentro da África do Sul, como nós vamos ver daqui a pouco. Enfim, a gente dizer que são nações pobres é negar um pouco essa influência europeia, né? De países imperialistas. Já falamos muitas vezes a vocês o que é imperialismo, né? Já citamos diversas formas de cobrar isso em provas de vestibulares, do Enem, enfim. Imperialismo é você abarcar o mundo todo, dizer que aquilo ali é seu, né? Mesmo que não seja, mesmo que naturalmente ali já tem pessoas morando, mas o imperialismo ele serviu a esse propósito aí. Quando começaram as nações a ver que o imperialismo não estava dando resultado, porque tinha outros países aí cada vez mais com essa fome de poder, aí eles começaram a brigar entre si, aí foi que começaram as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, tomara que nunca tenha a terceira, né? Então é o seguinte, o resultado de toda essa colonização foi o empobrecimento dessas nações, tá? O empobrecimento dessas nações, e vamos citar um caso à parte aqui da África do Sul, que ainda, além do empobrecimento,
teve a questão, o problema do apartheid. O apartheid na África do Sul foi um fenômeno social do qual havia um racismo muito grande e países, aliás, locais apropriados a cada povo ali, por exemplo, tinha o lado dos brancos, tinha o lado dos negros, tinha o banheiro dos brancos, tinha o banheiro dos negros. No estádio de futebol, por exemplo, tinha um lado que os brancos ficavam e tinha um lado que os negros ficavam. Quer dizer, havia nesse sentido aí uma verdadeira segregação. O apartheid, entendam o apartheid como segregação, né? Não sei lá o que é segregação, professor. Explica melhor esse negócio. Segregação pode ser também separação, né? Separação, viu? Apartheid é mais nesse sentido aí. E a África do Sul amargurou essa situação aí, embora houvesse muitas lutas para acabar com o apartheid. Temos aí a figura do Nelson Mandela como sendo o grande nome dessa luta, né? Que acabou sendo preso aí por influência da Inglaterra, passou 20 anos na cadeia. Depois Nelson Mandela volta e torna-se presidente da África do Sul em 1994, bom, até o fim da sua vida. Então aqui é apenas um exemplo, apenas um resultado aqui dessa colonização europeia no continente africano, o apartheid, e o empobrecimento também, né, gente? Grande. Melhor colocar como nesses termos, né? Países empobrecidos do que países pobres, tá bom? Mais correto seria empobrecido mesmo, que ninguém nasce pobre, né? Então aqui o processo de descolonização do continente africano, ele começa no século XX, aí mais precisamente entre as décadas de 50, foi até aí meados de 80, passando aí por tantos problemas, né? E ele inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial, começa o pessoal a falar nesse negócio de descolonização. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, o pessoal começa a pensar nessas nações como livres. A ONU começa a pressionar aqueles países imperialistas, no caso França, Inglaterra, Bélgica, né? Holanda, enfim, para que eles deixassem o continente africano, para que eles deixassem o domínio daquela situação para seus habitantes, para que seus habitantes pudessem seguir o seu destino, sua vida, né? E ainda mais, temos que ver também, vão gravando tudo que eu estou falando aqui, gente. Se for possível, aí faz um print. Durante a Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto União Soviética tinham interesse naquela descolonização também. Como assim? Ora, os americanos tentavam influenciar os africanos para fazerem parte do bloco capitalista. Ora, a União Soviética também tentava influenciar as pessoas da África, né, e da Ásia também, para fazerem parte do bloco socialista. Tá bom? Então havia ainda esse negócio da Guerra Fria como um apoio à descolonização. Tá bom? E além do mais, ainda tinha o pan-africanismo. Pan-africanismo eram ideias surgidas no próprio continente que permeavam, clamando por liberdade. Como assim? É como se a gente usasse aquela velha máxima: África para os africanos, né? Eles eram donos do continente africano. Porém, esse pan-africanismo não aconteceu de vias pacíficas, totalmente na paz. Não, teve muita confusão, teve muita guerra, teve muito sangue derramado. Aí a pergunta, olha só, por que durou tanto tempo? Por que durou tanto tempo para essas nações se tornarem descolonizadas da Europa, né? Por que passou tanto tempo assim? Por que décadas de 80, 70, 80? O último país a aceitar essa descolonização foi Portugal. Portugal, ele, por muito tempo, ele viveu numa ditadura militar chamada de salazarismo. Salazarismo. Opa, deu certo. Ok.
Portugal viveu uma ditadura militar chamada de salazarismo, uma espécie de apoio que teve aí no tempo do nazismo. Acabou o nazismo, acabou a guerra e Portugal continuou sendo governado por uma ditadura militar que foi até meados da década de 70. E Portugal não tinha nenhum interesse em libertar suas colônias, inclusive pegava pesado com as colônias africanas. Quando acaba o salazarismo, existe uma abertura maior com relação a essa descolonização. As pessoas começam a compreender que elas devem lutar pelos seus direitos, enfim. Portugal enfraquecido, né? Eles aproveitaram para buscar melhorar de vida, né? Do mesmo jeito, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas estavam todas enfraquecidas. Os africanos viram nisso um fortalecimento do pan-africanismo, né? Essa imagem que eu coloquei aqui pra gente, ó, ela representa bem a questão do africano com relação ao homem branco, né? E do africano com relação aos seus líderes. Quer dizer, o que é que tem aqui nessa charge do jornal alemão Nova Gente? Para muitos países não houve mudanças significativas não. Embora muitos se tornassem independentes, as suas lideranças sempre davam um jeitinho de se tornar mais iguais do que os outros, né? Se tornar acima da situação, né? É como essa questão aqui a prova da UPF de 2012, onde se coloca a imagem, né? Percebam, nós temos aqui duas colunas de quadrinhos, né? Nesse primeiro quadrinho você percebe os africanos trabalhando para um homem branco. O africano derruba o homem branco com uma caixa, né? Produto do seu trabalho. Porém, o outro africano que pega em armas para se defender, ele segue adiante. Só que os caras continuam trabalhando para alguém, né? Foi assim, uma espécie de, muitas vezes, nós podemos chamar de luta anticolonial, como seria o gabarito da questão, né? Letra C, a luta anticolonial. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ver direitinho. Pronto, letra C. A resposta correta dela é essa. A luta anticolonial foi estimulada pela Segunda Guerra Mundial, quando soldados das colônias foram incorporados aos exércitos das batalhas da Europa e tiveram direitos políticos para suas nações em função de sua participação na derrotada do nazifascismo, não é? Quer dizer, ter um ditador mandando neles era o fim, né? Era o fim. Porém, o que mandava neles passou a ser outro, um africano, mas eles continuavam sendo mandados, né? Então não mudou muita coisa aí no sentido, em algumas regiões não, né? Assim, teve lugares que o apartheid acabou, enfim. Aqui é no caso de, suponhamos que caia questões nas nossas avaliações sobre alguns países que estavam partilhando a África no século XVIII e XIX. Nós podemos ver alguns deles aí, como França, Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, que estavam todos envolvidos aí na questão da partilha da África. Esse assunto nós vimos no segundo ano, né, do ensino médio. No terceiro ano a gente está vendo exatamente a limpeza da África, ou seja, sair esse povo todo aqui para a África ficar livre, empobrecida, mais livre, não é? Então uma das questões clássicas do Enem foi exatamente com relação a esse mapa do continente africano. Por que é que ele tem essas medidas dessa maneira? Por que é que ele é repartido desse jeito, ó, com linhas retas, esquematicamente assim, bem corretas, como se a natureza fosse capaz de dividir um mapa com seres humanos com linhas retas. Então a resposta correta dessa questão, por que é que o mapa da África tem essas linhas retas, é porque foram os europeus que dividiram, né? Dividiram o país, aliás o continente todinho, sem considerar as etnias que viviam aqui. Não quiseram nem saber, passaram por cima de etnias, de povos, e os povos ficaram divididos de uma região para outra. Muitos que eram inimigos ficaram no mesmo país e acabaram brigando, né? E dessa maneira ocorreu. E essa questão do Enem 2012, ela retrata bem esse mapa, né, africano, com relação aos países que fizeram toda aquela partilha dos mapas. Então, pessoal, é isso. A gente vai fazer uma avaliação na próxima semana, tá bom? E muitas questões a gente vai colocar para você, digamos, argumentar a respeito de
por que é que... Qual é o interesse da colonização? Qual foi o interesse da colonização? Quem que saiu ganhando, quem saiu perdendo? Será se Portugal tornou-se uma superpotência hoje, com tudo isso? Será se a Inglaterra ainda colhe resultados dessa colonização, né? O que foi que ela fez? O que aconteceu com o Congo, com a Argélia? Então, a gente espera vocês na próxima semana com mais uma aula, e qualquer dúvida, deixa um comentário aí que a gente responde com vocês. Qualquer imagem interessante, compartilha com a gente vai fazer de tudo para a gente compreender o assunto direitinho, tá bom? Então, com o pezinho no Enem, com o pé no vestibular, com o pezinho no concurso público, vamos seguindo adiante. Valeu, gente, tchau.